Olá a todos, meu nome é Denis William Pritch, sou acadêmico do curso de Letras em Inglês. Atualmente estou na 8ª fase do curso, finalizando, né? E eu vou buscar relatar sobre as minhas experiências que eu obtive durante esses 4 anos de curso e sobre a construção do projeto de ensino, sendo uma disciplina obrigatória do curso aqui de Letras em Inglês. Por meio, então, da orientação do tutor Rafael Matos Vital, nós, acadêmicos, elaboramos este artigo acadêmico e agora estamos realizando a socialização. Na parte de apresentação, eu fiz a escolha da área de concentração sendo o ensino da língua inglesa, e o tema que eu criei foi abordagem da jornada acadêmica em letras em inglês e suas múltiplas aprendizagens. Então, eu busquei relatar sobre as minhas experiências que eu obtive. No projeto de ensino, eu falei um pouco sobre as características de cada disciplina que eu cursei, as fases dos estágios 1, 2 e 3, né? E também os trabalhos de prática interdisciplinar, né? Os papers dos semestres que realizei com os colegas meus do curso de letras em inglês. Na parte de justificativa, então, a produção e postagem do artigo do projeto de ensino ele teve como base relatar as experiências e desafios que o acadêmico de inglês adquiriu no decorrer das fases do curso de inglês. O acadêmico relata as características de cada disciplina que estudou junto com os trabalhos semestrais, como é o caso das práticas interdisciplinares e os estágios supervisionados, 1, 2 e 3, como eu falei anteriormente. O primeiro estágio acadêmico, o acadêmico então teve que fazer a escolha de uma área de concentração para a produção do trabalho, e junto com o roteiro de observação, projeto de estágio, paper e planos de aula, concluir a carga horária exigida. Então, os 2 últimos trabalhos de estágio que eu realizei tiveram a mesma carga horária, né? Pois exigia a construção do projeto de estágio, a construção de planos de aula, né? E também, no caso, acompanhar um somatório de aulas. Então, por meio da trilha de aprendizagem, a gente podia fazer uma consulta e buscar, no caso, em sala de aula, as características principais, né? Em seguida, então, com esses critérios, a gente teve mais insumos para produzir os próximos estágios, com base na área de concentração que foi o ensino da língua inglesa. Então, eu sempre fiz a escolha da área de concentração sendo o ensino da língua inglesa. E com isso possibilitou com que eu realizasse várias pesquisas e selecionei atividades para colocar em prática nas minhas práticas de estágio. Então, eu realizei as regências no meu estágio 2 com o ensino fundamental e estágio 3 com o ensino médio, sendo essas 2 etapas bem desafiadoras para mim, como acadêmico. Na parte de objetivos, então, fornecer novas conclusões sobre o ensino da língua inglesa foi um dos meus objetivos, que está exposto no meu projeto de ensino. Com o apoio das tecnologias, então, hoje em dia, no século XXI, o professor ele encontra ajuda de milhares de conteúdos com planos de aula, né, eficientes, e também uma comunidade de professores que passam por esses problemas, sempre tentando identificar e corrigir os problemas que impedem a sua produção e desenvolvimento em sala de aula, porque isso vai prejudicar o aluno também, futuramente. Fazer com que os pais ou os responsáveis sempre estejam conectados à vida do aluno, né, na vida escolar, buscando sempre mais qualidade no ensino, lutar por políticas públicas, estarem cientes das leis que regem a educação no país, né? Cobrar, então, dos nossos políticos por mais qualidade. Sempre também incentivar os alunos usando estratégias para aprender inglês, pois tem conteúdos que são mais complicados, então a gente não pode fazer com que o aluno perca o interesse em aprender, né? E também não faça com que ele seja obrigado a cumprir com a obrigação dele de aluno, né? Simplesmente indo para a escola para tirar a nota, mas sim ter gosto em aprender e levar para a sua vida, né? E saber ter opinião própria, discutir e ir mais a fundo sobre um tema, um assunto específico. Dando sequência à parte de fundamentação teórica,
Nesta etapa aqui no slide pede para nós acadêmicos selecionarmos algumas citações de autores que nós achamos relevantes no nosso trabalho. Então, por meio de várias pesquisas e leituras que eu realizei em sites acadêmicos, como o Google Acadêmico, o artigo acadêmico, no caso a página da Cielo, que também a gente encontra várias informações de artigos acadêmicos, leitura também nos livros físicos das disciplinas que eu cursei, do curso, né? Eu consegui coletar, selecionar, então, algumas citações de autores para me ajudar a dar credibilidade e levantar mais argumentos. Então, a seguir eu vou fazer a leitura. Conforme a colocação da BNCC, aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Então, a BNCC, sendo um documento norteador no nosso país, ela serve então para orientar o professor antes de iniciar um plano de aula, um projeto, né? O professor busca fazer uma avaliação, a separação do material e ver que tipo de função tem aquela atividade, né? Sempre não deixando de consultar a BNCC. A seguir, com o Santos, né, que é um outro autor, ele afirma que é preciso pensar no ensino da língua inglesa como um canal de elevação do conhecimento humano e que, naturalmente, através da linguagem, é capaz de transformar alunos em sujeitos críticos e reflexivos, cidadãos em construção. E é mesmo, né? A partir do momento que o aluno ele interage mais, ele vai a fundo no ensino, ele busca mais conhecimento, ele tem como questionar, como ter mais argumento. A seguir, a outra citação: todos os professores, mesmo os que não estudaram para isso, trazem uma bagagem pessoal composta por expectativas, intuições, crenças, memórias de ensinar e aprender das escolas frequentadas, e de seus antigos professores, uma cultura de aprender línguas que reflete marcas de um caráter nacional, regional, forjado ao longo da história, de eventuais fragmentos de leituras e exposições orais, experiências úteis, motivações e atitudes. Então, cada professor é diferente um do outro, teve sua cultura, né? Sua forma de aprender a língua inglesa e também a sua vida, né? Os assuntos e a sua caminhada até chegar a ser professor. Então, devemos respeitar sempre a forma como cada um gosta de trabalhar a língua inglesa, né? E tentar valorizar o trabalho desse profissional. Na parte da metodologia, né, praticamente finalizando aqui os slides, essa parte é muito importante, pois relata os materiais que eu adquiri para fazer a elaboração do meu trabalho. Então, por meio de uma longa pesquisa em sites acadêmicos, a revisão de trabalhos anteriores, né, eu fiz algumas leituras nos trabalhos de estágios que realizei anteriormente e os papers de prática interdisciplinar, né, serviram de caráter normativo, né, me ajudou a ter mais insumo. Então, a metodologia do trabalho ela se baseou em pesquisas em sites acadêmicos, como o Google Acadêmico, e também a seleção de melhores informações, né, no caso, um levantamento bibliográfico. A parte de resultados e discussões, o curso de Letras em Inglês, então, ele possui 8 semestres, com uma carga horária total de 3.200 horas. Esse curso, então, ele serviu de preparação ao acadêmico para se tornar para ter um elo, né, entre a língua inglesa com a educação, se tornar um profissional renomado na língua inglesa, capacitando-o para trabalhar com diversas ferramentas de ensino em vários contextos educacionais, por meio dos estágios realizados e as disciplinas cursadas. Ocorre um amplo conhecimento sobre as leis e os conteúdos e desafios presentes. Então, esse curso ele não serviu apenas para nos engajar mais na vida de docente, mas sim saber sobre as leis que regem a educação no país, os desafios que encontramos e os desafios que estão por vir, né? Claro que o profissional que estudou
concluiu o curso de letras em inglês, ele está apto para trabalhar também em outras funções da língua inglesa, né? Mas esse curso ele foi direcionado à licenciatura. Então, cabe ao acadêmico estar envolvido com os tópicos atuais, né? Usufruir das tecnologias presentes para futuramente facilitar ainda mais o processo de ensino e intermediar a língua inglesa para o aprendiz de forma eficiente, né? Na parte de considerações finais, então, por meio de todas as disciplinas e atividades incluídas no curso, a trajetória acadêmica envolveu uma série de desafios, com o apoio dos livros físicos, das disciplinas, aulas no AVA e com o apoio do tutor externo. O acadêmico contou com instruções do passo a passo para ter uma grande base de conhecimento sobre o inglês. Além de tudo, o acadêmico se torna um pesquisador, pois a realização dos trabalhos acadêmicos, como prática interdisciplinar, as fases dos estágios, instiga a ser mais autônomo e decisivo frente às situações do cotidiano. Então, antes de tudo, cada disciplina que nós iríamos iniciar, a gente tinha uma aula pelo AVA com o nosso tutor externo, que no caso foi o Rafael Matos Vital, que nos acompanhou durante esses 4 anos, fazendo a orientação, né, nos instruindo passo a passo, para a gente já ter um conhecimento prévio sobre cada desafio que viria pela frente, né? Então o tutor ele se mostrou muito presente em todas as etapas, principalmente a questão dos estágios, que foi mais cobrado, né, foi mais desafiador para nós, então sempre esteve presente para tirar dúvidas, né? No caso, como eu, acadêmico, escolhi fazer o curso de letras em inglês, foi por meio do ensino EAD. No primeiro ano em que iniciei, tive o modelo semipresencial de ensino, que eu acompanhava as aulas uma vez por semana no polo de ensino, mas com a chegada da pandemia, né, que acabou afastando um pouco, tudo mudou, né? Até mesmo para a realização dos estágios acadêmicos, que foi bastante difícil, né? Mas no decorrer das fases do curso e dos anos, realizei as atividades no AVA, né, como ambiente virtual de aprendizagem, as avaliações também feitas pelo AVA e a avaliação final no polo, né. Acerca do estudo de inglês, então, a gente iniciou de modo diacrônico e sincrônico, a gente estudou desde o início como se formou a língua inglesa, o povo, né, e as características principais dessa linguagem, que hoje em dia é uma língua franca, né, não pertence mais a só um país. E também uma série de desafios que foram concluídos com a persistência, né. Então, na parte de agradecimentos, eu sou grato pela oportunidade que a vida me deu, com certeza. Concluindo as etapas desse curso superior em letras através da Unicelv, eu deixo a minha gratidão ao professor Rafael Matos Vital, que foi o nosso tutor, que nos conduziu à formação, né? Que nos orientou de todas as etapas, sanando nossas dúvidas, até mesmo fora de horário, né? Sempre esteve presente. A conclusão desse curso, então, ela não seria possível sem a valorosa colaboração da família e da instituição Unicelv, que abriu portas, né, e caminhou junto conosco pela estrada do conhecimento nesses anos. Com certeza. Muito obrigado. Seria isso.